Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 105 da nossa jornada, dia 15 de abril, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Levítico 19, Salmos 23 e 24, Eclesiastes 2 e 1 Timóteo, capítulo 4. Hoje é um dia que nos chama para viver com identidade, permanecer na presença e ter discernimento nesses tempos. Fique atento a tudo que o Espírito Santo quer falar com você em todos os capítulos. Eu tenho certeza que Ele falará. Então prepare o seu coração, o seu secreto e convide o Espírito Santo para te encher e te convencer de toda a verdade. E sem mais delongas, Levítico capítulo 19 é um capítulo extremamente rico, onde Deus começa com um chamado direto. Sejam santos, porque eu sou santo. Ele não está apenas aqui fazendo um resumo de várias leis, mas ele está falando de identidade. Sejam santos, vocês são santos, porque eu sou santo. E ele repete várias vezes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, como quem reforça: vocês pertencem a mim. Vocês vivem debaixo da minha autoridade, carregam a minha identidade. Ao longo do capítulo, Deus apresenta diversas leis que juntas formam um estilo de vida. Vai desde honrar pai e mãe, guardar o sábado, rejeitar ídolos, até princípios práticos do dia a dia, como não mentir, não roubar, não oprimir, pagar corretamente quem trabalha, agir com justiça. É quase como um provérbios vivido, mostrando que santidade não é só espiritual, mas também prática. Um ponto muito forte para nós está no versículo 17. Não guardar ódio no coração, mas resolver as coisas da forma certa. Deus ensina que o problema não é o que fazem com você, mas o que você faz com isso. Não permita que o pecado te envolva pelo pecado do outro. Em vez de alimentar rancor, ele orienta a confrontar com verdade, sem permitir que o pecado cresça dentro de nós. Logo depois vem um dos maiores princípios da Bíblia: não buscar vingança. Não guardar ira, mas amar o próximo como a si mesmo. Jesus, mais tarde, destaca isso como um resumo de toda a lei. Aqui fica claro que viver com Deus não é apenas evitar o erro, mas escolher amar. Outro ponto marcante é o cuidado com o próximo. Deixar alimento para os pobres, não explorar ninguém, não prejudicar o vulnerável, honrar os mais velhos e tratar bem o estrangeiro. Deus relembra: vocês já foram estrangeiros, vocês sabem como dói. Não façam com os outros o que vocês não gostariam de viver. É um chamado à empatia, não à opressão. Ele também traz orientações sobre pureza, justiça e separação de práticas espirituais erradas, mostrando que o povo de Deus não deve se misturar com aquilo que contamina, nem viver como os outros povos. No fim, tudo converge para um único ponto: viver com Deus é viver uma vida alinhada em todas as áreas: coração, atitude, relacionamento, decisão. Santidade não é isolamento, é coerência com quem Deus é. Quem pertence a Deus vive diferente, não por obrigação, mas porque carrega a identidade dele. E se nesse momento agora você se perguntou: eu pertenço a Deus? Isso é para mim? Eu oro agora para que todo engano saia da sua vida e você comece a se ver como povo escolhido de Deus. Você carrega essa identidade e pode sim viver nessa liberdade de quem ama o Senhor. E partindo agora para Salmos, capítulo 23 e 24.
No Salmo 23, Davi declara: "O Senhor é o meu pastor". É muito conhecido esse salmo e eu quero te dizer algo aqui um pouco diferente do que você conhece. Esse versículo, no original, não tem essa palavra nada, e nada me faltará. No original é: Ele não me faltará. A presença de Deus é o que nunca falta. Podemos até passar por momentos de perda, de pessoas, recursos ou segurança, mas Deus continua sendo tudo o que precisamos. Ele é quem sustenta, guia, consola e restaura. Ele nos faz descansar, nos conduz em paz, refrigera a alma, mostrando que o cuidado de Deus é completo. E mesmo no vale, no momento mais escuro, Davi afirma que não teme, não porque o vale não seja real, mas porque Deus está presente, Deus nunca falta. O segredo não é a ausência de dificuldade, mas a presença de Deus. O salmo termina com uma certeza: bondade e misericórdia acompanham todos os dias, e há um destino final: permanecer com o Senhor para sempre. É uma vida sustentada pela presença. O Salmo 24 muda um pouco a perspectiva. Começa mostrando que tudo pertence a Deus. A terra, o mundo, tudo que existe. E então vem uma pergunta importante: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer na presença dele? A resposta vem logo no versículo seguinte: aqueles que têm mãos limpas e coração puro, os que vivem uma vida sincera, sem falsidade, atitudes alinhadas com Deus. É aquele que não vive de aparência, é uma verdade interior e prática. São pessoas que vivem sem engano, sem maldade escondida, sem alguma intenção distorcida. E então vem uma declaração poderosa: essa é a geração dos que buscam a Deus. O Salmo termina exaltando: o Rei da Glória está entrando. Deus, Ele é próximo o suficiente para cuidar de você e poderoso o suficiente para governar tudo. Você pode aguardar por Ele, pelo Rei da Glória. Partindo para Eclesiastes, capítulo 2. Aqui aprofunda ainda mais essa busca de Salomão pelo sentido da vida. Ele decide provar tudo o que alguém poderia desejar. Vamos, prove a alegria, procure ser feliz. É como se ele dissesse: vá viver tudo, experimente tudo que o mundo oferece. Mas a conclusão vem rápida: isto também é vaidade. Salomão viveu no mais alto nível possível. Ele construiu, plantou, acumulou riquezas, teve prazer, status, reconhecimento, experiências. Ele não negou nada ao seu coração. Ele literalmente chegou onde muitos sonham chegar. E mesmo assim, ao olhar para tudo, ele declara que é como correr atrás do vento. Isso conecta muito com a nossa realidade. Você pode viver experiências, conquistar coisas, até se imaginar vivendo grandes momentos, mas sem a presença de Deus, tudo se torna vazio depois que passa. É como algo bonito por um instante, mas que não permanece. Depois, Salomão fala sobre a sabedoria, que ela é melhor do que a tolice. Mas no fim, tanto o sábio quanto o tolo têm o mesmo destino: a morte e o esquecimento. A sabedoria, ela não resolve o vazio existencial. Ele então entra no tema do trabalho e diz: para que tanto esforço se tudo ficará para outros? O acúmulo, a correria, a busca incessante, nada disso garante sentido. Quando o trabalho vira fonte de identidade, ele se torna peso, não propósito. Mas no final, Salomão traz um ajuste importante. Há valor em desfrutar a vida. Comer, beber, aproveitar o fruto do seu trabalho, desde que isso venha da mão de Deus. O problema não está nas coisas, mas em tentar encontrar nelas o que só Deus pode dar. Nada neste mundo foi feito para te preencher ou te satisfazer. Tudo foi feito para apontar para Deus. E quando Deus está no centro, até as coisas simples passam a ter sentido. É como aquela canção:
Nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só essa presença, só a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E para finalizar o dia de hoje, 1 Timóteo capítulo 4, é um alerta direto e muito atual. Paulo começa dizendo que o Espírito Santo está afirmando claramente: nos últimos tempos, muitos se afastarão da fé, seguindo enganos e doutrinas distorcidas. Não é algo incerto. Paulo está dando um aviso. O Espírito Santo está fazendo um aviso para estarmos atentos. Esse afastamento não virá de forma óbvia, mas através de engano. Apostasia é aqueles que se desviam da verdade. Virá através de coisas com aparência de verdade e consciências que vão se tornando insensíveis. O Espírito Santo é como se ele estivesse gritando isso para nós. Entendam! E esse projeto da Bíblia aqui não é à toa. Vocês precisam estar firmados na verdade, ter relacionamento com a palavra para poderem discernir cada engano que chegar até vocês, com aparência de verdade. A partir disso, Paulo chama para um posicionamento firme. Viver alimentado pela fé e pela boa doutrina, rejeitando distrações e ensinos vazios. E então traz um princípio muito forte. A piedade tem valor para tudo, não só para esta vida, mas também para a eternidade. Desenvolver uma vida com Deus é o que realmente sustenta. Paulo também encoraja Timóteo a não se limitar pela idade, mas a ser exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Quando Paulo diz sobre idade, ele está falando realmente com um jovem, Timóteo. Mas eu quero estender isso para você que está começando agora a ter experiências na fé. Às vezes você é um novo convertido, um jovem na fé. Não se limite, não se deixe ser intimidado. Tenha convicção da fé que está vivendo e testemunhe daquilo que é real de Deus sobre a sua vida. Paulo finaliza dizendo para Timóteo se dedicar à palavra, não negligenciar o dom, meditar e viver naquilo que ele recebeu, cuidar de si mesmo e da doutrina, porque isso não afeta só a própria vida. Paulo diz que afeta aqueles que também estão ouvindo. Todos ao seu redor são afetados pelo seu relacionamento com o Senhor. Nos últimos tempos, permanecer firme não será automático. Será fruto de uma vida intencional com Deus, alinhada à verdade e sustentada pela prática diária da fé. Querido Deus, obrigada pelo dia de hoje. Eu oro para que o Teu Espírito Santo traga o convencimento de toda a verdade, revele segredos do seu coração. Obrigada pela Tua palavra que é viva, que é pura, que é eficaz. Obrigada porque o Senhor continua nos chamando, nos escolhendo como povo digno da Tua presença. Somos povo exclusivo de Deus, sacerdócio real. Nós somos esta geração eleita, Papai. Obrigada, Senhor, revele isso a cada coração. Cubra-nos com a Tua armadura, do alto da cabeça, a planta dos pés. Cubra-nos com o sangue do Teu Filho, Jesus Cristo. Nós Te pedimos isso e nos encha com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 106 da nossa jornada.